Sheila Magalhães está no ar todas as manhãs. Ela precisa do seu voto pra se consagrar. Melhor repórter, ela vai ganhar. Coligação PGN, PQP, FDP, nada a ver, CP, CGN, sintomas, o médico deverá ser consultado. Aê. Por favor, não me demite. Ganhou mesmo, hein? E ganhou Funcionou, mesmo. gente. Porque brilhantismo, inteligência, tudo isso importa. Mas nada como uma boa equipe de marketing político. Verdade. Sheila Bom dia. Parabéns, Sheila. Oh, valeu, Megali. Obrigada aos ouvintes que votaram no troféu Mulher Imprensa, disso que a gente tá falando. E um jingle decisivo, né? Jingles fazendo jingle toda da a virada. diferença. É o jingle da virada, pelo segundo ano consecutivo, esse jingle. E quando o jingle é bom, os políticos sabem disso. Sabem. Legal é você repetir a dose, né? Sim. Funcionou. Ué, o Emael não ganha todas as eleições que disputa. Olha que bom exemplo, No né? caso, esse jingle foi composto no ano passado, quando a Sheila concorria na categoria Melhor Repórter de Rádio. Ah, mas a Sheila é apresentadora, diretora executiva. É, mas é sempre repórter. Né? Sempre Não seremos, deixa né? de ser repórter jamais. Tava na segunda colocação, o Troféu Mulher Imprensa tem parciais, né, que vão sendo divulgadas. A Sheila estava em segundo lugar, a gente sacou esse jingle aqui da algibeira e não deu outra. Funcionou. Funcionou. No ano passado foi igual, tava em segundo, veio o jingle, o lançamento oficial do jingle. Não, e nesse funcionou. ano. No ano passado. Não, o ano passado foi o que eu contei. Categoria repórter. Isso. Nesse ano era a categoria foi da virada rádio e também. jornalismo. E nos 2 anos houve uma virada. Isso, exatamente. Vamos soltar de novo? Vamos. Vai. Vamos soltar Vamos de novo. soltar de novo. Sheila Magalhães está no ar todas as manhãs. Ela precisa do seu voto pra se consagrar. Melhor repórter, ela vai ganhar. Coligação PGN, PQP, FDP, nada a ver, CP, CGN, sintomas, o médico deverá ser consultado. Por favor, não me demite. Bom, as boas notícias, né, Ivan? É que agora a gente não precisa mais se submeter a isso nunca mais. Porque a Sheila agora tornou-se madrinha da premiação, porque legal, já ganhou né? esse prêmio 5 vezes. Então, ela, Carla Bigato, Mônica Bergamo, Sônia Blota, só para ficar nas nossas. Mas também incluímos aqui a Eliane Brum, a Miriam Leitão, são madrinhas do Troféu Mulher Imprensa, não podem mais concorrer. Isso. Né? Então, todo mundo tenta, mas só Sheila, Carla, Mônica, Sônia, Eliane e Miriam são penta. Valeu, Parabéns, Sheila. gente. Valeu, obrigada. É uma viu? honra estar aqui ao seu lado todas as manhãs. É muito legal. Obrigada. Manhãs. A Carla Bigato. A Carla tá chegando, tá? Tá no trânsito. Tá a caminho, deve estar chegando. nos ouvindo aqui, comemorando também. Carlinha, não tira as mãos do volante para aplaudir. Daqui a pouquinho estará conosco. Vamos nessa, então? Vamos Todo mundo nessa. apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Toca a bateria. Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o advogado Frederico Wassef, mais 4 investigados prestam depoimento no caso das joias à Polícia Federal hoje. Logo mais, a partir das 11 horas da manhã, todos serão ouvidos de forma simultânea e em salas separadas sobre a negociação de presentes recebidos pelo ex-presidente de autoridades da Arábia Saudita. Entre eles, um relógio Rolex, dado a Jair Bolsonaro em 2019 e que chegou a ser vendido nos Estados Unidos e recomprado por Frederico Wassef após a decisão do Tribunal de Contas da União que determinou a devolução das peças. No começo do ano, o TCU entendeu que o item e outros, inclusive que estavam em poder do ex-presidente, não poderiam ter sido lançados no acervo privado dele por não serem classificados como personalíssimos, né? Esses itens todos. Também nessa quinta-feira, Bolsonaro será questionado sobre o caso dos empresários que discutiram no WhatsApp um suposto golpe de Estado se Lula vencesse a eleição. A gente tem mais informações sobre tudo isso ao vivo agora, direto de Brasília, com ele, João Pedro Melo. Bom dia, JP. Nessa questão do depoimento, porque ele estava marcado inicialmente para as 2 horas da tarde, mas foi alterado para as 11 horas da manhã. Qual que é o objetivo dessa alteração? De fato, dar um tempo maior para que essas pessoas prestem depoimento. Se começasse às 2 horas, provavelmente a Polícia Federal teria que interromper esse depoimento ali por volta das 7 horas da noite para recomeçar em um outro dia. Então a ideia agora é começar às 11 horas, fazer um depoimento que será longo, todas essas pessoas prestando ali esclarecimentos ao
mesmo tempo destacando aí o que cada um teve de participação nesse ponto, da venda das joias que foram dadas aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou dos presentes, né, se a gente pode dizer assim, que foram dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Itens que não são considerados personalíssimos e que tiveram também essa questão de devolução pedida pelo Tribunal de Contas da União. O principal ponto é esse relógio Rolex, que teria sido vendido no ano passado e que foi recomprado por Frederic Wassef. Inclusive, um ponto que a Polícia Federal vai perguntar é a respeito do valor desse Rolex, porque inicialmente ele foi vendido por um preço e depois recomprado por um preço maior, né? Ou seja, mais caro do que tinha sido vendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda também há a expectativa de que se esclareça a participação de Lorena Cid, general Lorena Cid, pai de Mauro Cid, além, obviamente, de quem articulou esse esquema, de quem, de fato, teria aí negociado a venda desses presentes. Então, esse é o ponto que está sendo investigado, é um ponto que será bastante explorado pela Polícia Federal, mas, obviamente, os investigadores também não deixarão de lado a questão do possível golpe de Estado que estava sendo articulado. Há a expectativa de que os investigadores perguntem sobre essas mensagens que foram trocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com empresários e que ele, inclusive, já assumiu ter conseguido ou ter enviado essas mensagens, né? Ele disse que enviou, e daí qual o problema? Então hoje ele terá que explicar qual de fato é a situação aos investigadores da Polícia Federal. E aí tem um outro ponto que está sendo discutido também aqui na capital do país. Qual que é esse outro ponto? O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, está avaliando que o plenário do Supremo Tribunal Federal deve em algum momento decidir sobre o foro privilegiado de Jair Bolsonaro. Ele não é mais presidente da República, portanto não tem foro privilegiado. Em entrevista ao portal Metrópolis, o PGR sustentou o seguinte, que uma eventual decisão do STF poderá levar os casos que envolvem o ex-presidente à primeira instância, inclusive com anulação de provas. Ele ainda fez uma comparação com a Operação Lava Jato, a gente vai ver agora. Essa posição é institucional, ela é manifestada, nós respeitamos. Em algum momento, eventual arguição de incompetência da Suprema Corte pela ausência de prerrogativa do foro será levado ao julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e então o Supremo Tribunal Federal poderá decidir se existe ou não foro e se existe foro, os atos praticados podem ser, nesse aspecto específico, considerados válidos, ou o Supremo pode dizer que não existe foro, os atos em tese teriam sido praticados por um juiz incompetente e nesse aspecto o Supremo também poderia invalidar todos os atos praticados, como fez no caso da Lava Jato, onde o juiz Sérgio Moro foi tido como impedido, suspeito, e com isso invalidar todos os atos. Aí então a gente cai nessa questão do depoimento de hoje. Expectativa de ser um depoimento longo mesmo, né? Começando às 11 horas da manhã, todas as pessoas esclarecendo a participação que tiveram aí nessas questões. Quem vai prestar depoimento hoje? Ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, Frederic Wassef, advogado de Bolsonaro e também de alguns dos familiares, Fábio Van Garten, que é ex-chefe de comunicação do governo Bolsonaro, Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro, e também Osmar Crivellati, que ficou na ajudância de ordens depois da saída de Cid. Ainda sobre depoimentos, tem a expectativa de que um deles aconteça aí na cidade de São Paulo. Até agora o nome de Fábio Van Garten é citado como uma pessoa que vai prestar depoimento em São Paulo, não virá aqui para a sede da Polícia Federal em Brasília. Ô, João Pedro, antes de mais nada, bom dia, Carla Bigato. Bom dia, gente. Sheila, parabéns. Bom dia, obrigada, Eu cara. tirei as mãos do volante naquela hora que você falou, mas tudo bem. Não pode. Né? Não pode, desculpa. Por isso demorou, né? É. Deu ruim? Não. Deu. Bom, Tá. o que é uma multa a mais pra quem, né? Não tem nenhuma, tá? Sei. Não tenho mesmo. Ô, João Pedro, João volta. Pedro, foco. Ô, JP, Sim, primeiro, pois não. duas perguntas. Primeira, o Mauro Cid prestou um depoimento de 10 horas à Polícia Federal nessa semana. Os demais depoentes de hoje não tiveram acesso a esse depoimento, né? Eles não sabem aquilo que foi dito, ou seja, fica mais complicado você combinar uma versão. E segunda pergunta, esse depoimento não estará circunspecto à questão dos relógios e das joias? Também os atos golpistas entram na pauta de hoje?
É isso, Megali. Duas perguntas que têm uma resposta que não é a resposta certa inicialmente. Primeiro, com relação ao depoimento de Mauro Cid. A gente da imprensa não teve acesso e eles disseram que a defesa também não teve acesso a esse depoimento, ou seja, as defesas dos outros investigados. Então, a ideia é de que essas pessoas não possam combinar uma versão. E exatamente por isso eles estão sendo ouvidos ao mesmo tempo, né? Ou serão ouvidos ao mesmo tempo às 11 horas da manhã. Essa é a ideia, exatamente para que não vaze nenhuma informação e para que se possa fazer aquela espécie de acareação sem precisar colocar as pessoas cara a cara. Aquilo que a gente já vem falando há algum tempo aqui na programação. Sobre a segunda pergunta, não vai ser restrito a questão dos presentes, a questão das joias, a ideia é de que se fale também sobre esses atos do dia 8. E aí vai entrar aquela questão da troca de mensagens do ex-presidente Jair Bolsonaro com os empresários, em que ele divulga informações falsas sobre as urnas eletrônicas e pede para que esses empresários compartilhem ao máximo. E aí, esse ponto é interessante a gente citar, porque há uma espécie de confissão do ex-presidente, porque ele falou, enviei mesmo essas mensagens, qual o problema? Posso enviar a mensagem do meu celular pessoal a qualquer momento. Essa foi a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje, a Polícia Federal quer explicações sobre isso, porque a partir do momento que você tem um cargo público, que você é chefe da nação, há um certo cuidado com relação a essa divulgação de informações que não são verdadeiras. E, obviamente, há um certo cuidado em qualquer momento com essa divulgação de informações que não são verdadeiras. Então, esse é o ponto que a Polícia Federal está investigando, além, obviamente, da venda desses presentes que foram dados a ele no ano passado. Valeu, João Pedro. Valeu, um grande abraço, pessoal. Valeu, Bom, abraço. Em outro processo, ministros do TCU avaliam que uma ação movida por Lula favorece Jair Bolsonaro no caso das joias. Essa ação corre no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pede a anulação de uma decisão do tribunal que, em 2016, determinou a devolução de 21 itens recebidos pelo presidente no primeiro e segundo mandatos entre 2003 e 2010. As peças, que na época ficaram conhecidas como as tralhas do Lula, incluem 5 esculturas, 2 maquetes, 3 espadas, uma coroa, um prato decorativo e moedas antigas. Estão todas guardadas num cofre de uma agência do Banco do Brasil. O presidente alega que os itens foram presentes dados a ele, na pessoa física, e não como chefe do executivo. A defesa do presidente afirma ainda que Lula não foi ouvido no processo. O julgamento do caso já foi adiado 2 vezes e, para ministros do TCU, caso haja a anulação do acórdão publicado em 2016, abre-se espaço para que Jair Bolsonaro também fique com os presentes recebidos. A lista enviada por Lula ao Tribunal de Contas da União, no entanto, não inclui o relógio da marca Piaget, avaliado em R$80 mil que ele recebeu em 2005 do então presidente da França, Jacques Chirac. Em julho deste ano, durante uma live, o presidente afirmou que a peça ficou perdida por 25 anos e que a encontrou depois de uma mudança e desde então passou a usá-la. Para ser generoso aqui, na melhor das hipóteses, o presidente está se confundindo nas datas porque esse relógio foi dado a ele em 2005, quando ele era presidente. Né? Tivesse sido dado 25 anos atrás, Lula não seria presidente da República e aí poderia argumentar que o presente foi algo estritamente pessoal entre, enfim, 2 políticos que se conhecem, se admiram, etc. e tal, mas não foi o caso, né? Então, a regra que vale para Jair vale também para Luiz Inácio. Nenhuma dessas peças, de acordo com o acórdão que foi publicado em 2016, pertence a Bolsonaro e a Lula. Então, Lula, ao defender que ele tem o direito a ficar com essas peças, perde a autoridade moral para criticar Bolsonaro no caso dos relógios. E veja, o fato de Lula perder a autoridade moral para fazer tal crítica não diminui em 1 milímetro o crime supostamente cometido pelo ex-presidente. Né? O problema é que agora os dois têm de se explicar à justiça e, de preferência, devolver, né, essas peças pro erário, porque elas pertencem ao Brasil e não a nenhum dos dois. E o atual presidente da República adia para a semana que vem a decisão sobre a reforma que vai abrigar partidos do Centrão e que pode criar o 39º ministério, se igualando ao governo de Dilma Rousseff. Ontem, Silvio Costa Filho, do Republicanos, e André Fufuca, do PP, cotados para assumir cargos no governo, voltaram a se reunir com os ministros de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa. A nova ideia é dividir o Ministério do Desenvolvimento Social, hoje comandado por Wellington Dias, do PT, entregar parte dele para o PP.
do presidente da Câmara, Arthur Lira. Uma das pastas cuidaria do Bolsa Família e do programa Brasil Sem Fome, que será lançado hoje, e a outra, que ficaria com André Fufuca, dos demais programas de assistência social. Silvio Costa Filho, do Republicanos, ficaria com o Ministério de Portos e Aeroportos. Márcio França, que comanda a pasta atualmente, iria para o Ministério da Ciência e Tecnologia. E Luciana Santos, do PCdoB, seria colocada naquele tal do Ministério da Pequena e Média Empresa, já anunciado, que viria do desmembramento do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, comandado por Geraldo Alckmin. Viu que não é a pressão, né? Porque o próprio presidente Lula já tinha negado veementemente que não entregaria o Ministério do Desenvolvimento Social. Esse aqui ninguém tasca, é muito importante para o governo, hoje comandado por Wellington Dias, do PT. Diz que não abriria mão, que essa era uma posição praticamente garantida. Aí, com as pressões todas do Centrão, que a gente conhece muito bem, o que acontece? Não entrega o ministério, mas divide em 2. Vamos ver como vai funcionar e vamos ver se vai acontecer. Se vai acontecer, porque o Lula ele vai comparecer ao lançamento dessa nova fase do Bolsa Família, né? O Brasil Sem Fome, que é um braço, né, do Bolsa Família, no Piauí. Ele vai se deslocar até o Piauí como uma forma de prestígio a Wellington Dias. Se é uma demonstração de que o ministro está firme na pasta e que a pasta dele manterá, né, todas as suas atribuições, é uma possibilidade. A outra é que seja o beijo da morte, né? É uma demonstração de apreço, de desagravo, para no dia seguinte desmembrar, né? Para dar o tapa na mesma face que foi beijada, né? Desmembrando e tirando bastante poder do Wellington Dias. Enfim, um mato sem cachorro, né? Não tem muito para onde correr o presidente sem desagradar a base mais tradicional do PT e ao mesmo tempo agradar o Centrão, que o traria os votos no Congresso. No Congresso, o governo deve enviar na semana que vem ao Senado a proposta de emenda à Constituição que limita a participação de militares da ativa na vida pública. A PEC prevê que os integrantes das Forças Armadas que se candidatarem em eleições, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais, passem automaticamente para a reserva, ou seja, se aposentem. Atualmente, se um militar se candidatar a um cargo público e não for eleito, ele volta à ativa no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. A princípio, o governo pretendia que essa PEC, que vinha sendo discutida desde os atos de 8 de janeiro, valesse também para ministérios e outros postos de primeiro escalão, mas voltou atrás. Foi o que explicou o ministro da Defesa, José Múcio. Em nome do diálogo e essa função da política, existe a proposta do Senado, diz que alguém pode ser convidado pelo presidente da República, que é uma decisão que parte do presidente da República e não de uma iniciativa de quem quer entrar na política, e nós aceitamos. O básico, o que nós desejávamos e que as forças concordam na sua totalidade é que quem quiser ser militar não pode disputar um cargo político e depois voltar para os comandos, de maneira que isso é uma coisa que está pacífica da nossa ideia dos comandos e com os senadores. A PEC conta com o apoio do Comando das Forças Armadas e precisa de 27 assinaturas para começar a tramitar no Senado. Ela será apresentada pelo líder do governo na casa, Jacques Wagner, que adiantou: as regras não vão valer para policiais militares. Repare, aqui nós estamos tratando de forças que devem a sua hierarquia ao ministro da Defesa e ao presidente da República. As polícias militares têm como comandante em chefe os seus governadores. Então seria muito arriscado você tomar uma iniciativa dessa sem fazer o que nós estamos fazendo aqui com o ministro Múcio, com cada um dos 26 governadores de estado e com o Distrito Federal. Porque a Polícia Militar, ela deve respeito, repito, eu fui governador, está lá a minha espada como comandante em chefe da Polícia Militar. Então a esse que a gente terá que se dirigir posteriormente para saber se eles entendem que isso é de bom tom. Eu, como governador, digo o que é, mas nós não vamos misturar as coisas. Para ser aprovada, a proposta precisa do apoio de 49 dos 81 senadores e de 308 dos 513 deputados em 2 turnos de votação. E, de acordo com Jacques Wagner, não valerá para as eleições municipais do ano que vem. O presidente Lula sanciona o projeto das novas regras fiscais já aprovado na Câmara e no Senado e veta 2 trechos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais de Brasília, André Viana.
O presidente Lula sanciona, com vetos, a lei do novo marco fiscal. A medida, pensada como um substituto ao antigo teto de gastos, havia sido aprovada definitivamente pela Câmara dos Deputados na terça-feira da semana passada. A ideia é ajudar a equilibrar as contas públicas, com a limitação do crescimento real das despesas em uma margem de 0,6% a 2,5% ao ano. A lei prevê ainda que, se o governo cumprir a meta de despesas estabelecida anualmente, poderá investir mais em infraestrutura ou programas sociais, mas será penalizado caso essa meta não for cumprida. Ao sancionar o marco fiscal, Lula vetou 2 trechos do texto. O primeiro trata de um artigo que definiria condições para que o gestor de contas públicas não fosse enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal ao descumprir os limites impostos, o que, segundo o governo, ampliaria a rigidez dos processos de gestão orçamentária. Já o segundo trata de uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determinava que ela não poderia excluir despesas primárias da apuração da meta de resultado do orçamento fiscal e da Seguridade Social. E o governo deve encaminhar hoje ao Congresso o projeto de lei do orçamento de 2024 com previsão de déficit zero. Apesar de polêmica, a meta é defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ontem, durante a audiência no Senado, Tebet garantiu que será possível equilibrar as contas públicas já no ano que vem. Ela destacou que a União precisa arrecadar pelo menos 168 bilhões de reais a mais em uma conta que já foi acertada com a equipe econômica do governo. E cumprindo as receitas que vieram do Ministério da Fazenda, em havendo esse encontro de contas, diz o seguinte: a meta que está vindo pela LOA, em respeito à LDO, e a receita que veio do Ministério da Fazenda é meta neutra, meta zero, déficit fiscal zero, né, para o ano que vem. Também nesta quarta-feira, o governo avançou em uma proposta que vai garantir boa parte dessa arrecadação em 2024. É o chamado voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O texto foi aprovado ontem pelo Senado e segue para a sanção presidencial. Na prática, o projeto permite que representantes do Ministério da Fazenda desempatem o julgamento de litígios tributários a favor da União. Desde 2020, em caso de empate, o voto era vencido pelo contribuinte. A previsão do governo é arrecadar pelo menos 50 bilhões de reais por ano com essa mudança. Bom, não começou bem, né? Porque o governo teve um rombo de 36 bilhões de reais no mês de julho, depois de um saldo positivo de 19 bilhões no mesmo mês do ano passado, por causa de uma alta nos gastos públicos. O resultado foi simplesmente o segundo pior para o mês na série histórica iniciada em 1997. Então, até aqui, a gente está com um saldo negativo de 97 bilhões de reais, sendo que a promessa de Haddad para 2023 é de um rombo de até 100 bilhões. Então isso não pode crescer muito mais até o final do ano, para garantir esse resultado que já enfim, já está bem distante, né, do déficit zero de 2024. A saber qual será o coelho a ser retirado da cartola para que esse resultado aconteça. Hoje parece complicado. A própria Simone Tebet, enfim, fez toda aquela explanação e depois disse: o futuro a Deus pertence. Mais ou menos. Inclusive com essa decisão do CARF, né? Com essa mudança que, se de fato se efetivar, essa mudança que no voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ela depende de quantos julgamentos de litígios vão acontecer. E em quantos casos haverá empate mesmo. Então, assim, é uma previsão que pode não se confirmar. E ainda assim a gente está falando de uma perspectiva de 50 bilhões. Tem os outros 118, é isso? Para atingir os 168 bi de arrecadação, sem, repito, o que diz o governo, sem haver aumento de tributos para a maior parte da população, a não ser com esse projeto que deve ter a taxação dos fundos de investimentos. Mas também é previsão. E sem nenhum grande corte no horizonte, né? Pelo contrário, tem os investimentos do novo PAC. Ok, tem muito aí da iniciativa privada, parcerias, etc. Mas não tem como o governo não gastar nada. Não, é dinheiro do governo, né? Então, no PAC é dinheiro e é um volume importante, né? Exato, aguardemos. Vamos ver. Na Câmara, os deputados aprovaram um projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no Brasil. O texto também inclui os municípios, que terão alíquotas diferenciadas e, por isso, terá de voltar ao Senado. Leandro Eslan. O Senado volta a analisar o projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam em todo o país.
Como o texto foi alterado durante votação nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados, os senadores terão que fazer uma nova análise. A proposta permite a redução de encargos trabalhistas dos setores desonerados para que se estimule a contratação de trabalhadores. São eles: as indústrias têxtil, de calçados, máquinas, equipamentos de proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário, entre outros, que empregam mais de 9 milhões de trabalhadores. O projeto veio do Senado com a emenda municipalista que diminui de 20% para 8% a alíquota da contribuição previdenciária de prefeituras com população inferior a 142 mil habitantes. Porém, uma emenda ampliou essa desoneração para todos os municípios, estabelecendo um escalonamento na contribuição das prefeituras. O texto já havia sido aprovado pelo Senado e permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária, ou seja, 20% sobre salários dos empregados, por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. Após o voto do ministro André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas. Agora o placar está empatado em 2-2. A tese estabelece que os povos originários só têm direito aos territórios ocupados até a promulgação da Constituição em outubro de 88. Mais informações com Márcio Rocha. O Supremo Tribunal Federal volta a analisar a ação que trata do marco temporal das terras indígenas nesta quinta-feira, depois que o ministro André Mendonça acompanhou o voto do colega Nunes Marques e votou a favor da aplicação da tese. Assim, o julgamento está empatado em 2-2, já que o relator, o ministro Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes votaram contra a proposta. André Mendonça tinha pedido vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, e foi o único que apresentou o voto na última sessão. Para ele, não se trata de negar as violências sofridas pelos povos indígenas durante os anos, mas defendeu que é preciso ter um critério objetivo para determinar o marco das demarcações. Além disso, defendeu que vários profissionais sejam ouvidos para que a destinação da terra indígena seja definida. A interpretação desses dados e informações colhidos pelo antropólogo encarregado do trabalho de campo não pode ser feita solitariamente e sob apenas um único ponto de vista. Exige-se, portanto, a participação multidisciplinar de especialistas em todas as etapas, com credenciais acadêmicas e reconhecida experiência em atividades relacionadas aos índios no Brasil. Os ministros discutem a tese de que os indígenas só teriam direito às áreas que estavam sob posse deles no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, ou que estavam em disputa judicial nessa mesma época. Vamos a outros destaques do dia, destaques internacionais. Importante informação de uma tragédia dessa madrugada, um incêndio num prédio que já deixou mais de 70 mortos na África do Sul. Lucas Belotti está acompanhando esse assunto e nos traz os detalhes. Fala, Lucas, bom dia. Bom dia para você, Sheila. Para os nossos ouvintes, as equipes de resgate continuam a operação de busca por desaparecidos nos escombros de um prédio que pegou fogo nesta madrugada em Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul. Segundo o comunicado do governo local, 73 pessoas morreram e outras 52 ficaram feridas. O informativo diz ainda que esse número pode aumentar, pois a busca continua em andamento. As causas das chamas ainda não foram esclarecidas. Felizmente, o fogo já foi extinto. A imprensa local aponta que a maioria dos apartamentos é ocupada por imigrantes sem documentação. E além desses apartamentos, o prédio de 5 andares teria barracos erguidos por moradores de rua do lado de dentro do imóvel, com material improvisado e suscetível às chamas, o que teria ajudado na propagação do fogo. Bom, então, pessoas ainda sendo procuradas nos escombros. Quantas pessoas tem uma ideia? Foi divulgado isso pela imprensa internacional, Lucas? Nos comunicados oficiais do governo ainda não há essa informação. O último que saiu agora há pouco... Né? Isso, 52 feridos já foram resgatados. A busca continua ainda por pessoas que ainda estariam desaparecidas dentro desse prédio. O incêndio começou por volta da 1h30 da madrugada no horário local. Felizmente, com as chamas já extintas, agora o trabalho fica um pouco mais fácil de busca, mas ainda não foi encerrado, segundo esse último boletim informativo do governo. A gente lembra que Joanesburgo é uma das cidades mais desiguais do mundo. Hoje tem cerca de 15 mil pessoas sem casas, então prédios como esse, ocupados por essas pessoas, são comuns. E um dos indicativos, uma das investigações dá conta de que muitos deles não têm energia elétrica ou muitas falhas em relação à energia. Então as pessoas acabam utilizando velas ou outros objetos com fogo para se aquecer, para se iluminar. E essa é uma das indicativas aí de investigação do que poderia ter causado o fogo. Ainda não há uma informação oficial, mas infelizmente incêndios em prédios como esse são comuns
na maior cidade da África do Sul. Eu tô vendo aqui, são ocupações, né? Ocupações idênticas às que a gente tem nas grandes cidades brasileiras. Tô acompanhando as notícias na imprensa sul-africana. Lá eles chamam esses prédios de hijack buildings, ou seja, edifícios sequestrados. Aí é o que a gente conhece como edifícios ocupados. A descrição é exatamente a mesma que a gente conhece aqui. Prédios muitas vezes públicos abandonados, que são ocupados sem a menor condição de habitação, né? Enfim, sem vistoria de corpo de bombeiro, sem nada. E, vez por outra, tragédias acontecem, como já aconteceu várias vezes no Rio de Janeiro, como já aconteceu recentemente no centro de São Paulo, quando um desses prédios desabou. É um problema social lá, como é aqui, que nenhum governante conseguiu resolver até agora. Obrigado, Lucas. Valeu, gente. Nos Estados Unidos, depois de causar estragos e deixar 2 mortos na Flórida, o furacão Idália perde força e vira uma tempestade tropical ao atingir a Geórgia, Carolina do Norte e também Carolina do Sul. Arthur Coelho. A tempestade tropical Idália continua com chuva forte e ventos de mais de 90 km por hora à medida que se move pelo sudeste dos Estados Unidos. O Idália perdeu força, mas chegou a atingir o nível 4 em uma escala que vai até 5. 2 motoristas morreram na Flórida. Um deles bateu o carro numa árvore e o outro caiu num fosso. Árvores foram derrubadas, casas ficaram submersas e mais de 400 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Os estados da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte também foram atingidos. O presidente americano Joe Biden prometeu ajuda financeira e disse que ninguém mais pode negar a crise climática. O local mais afetado fica em Tampa, na Flórida, onde ondas chegaram a 5 metros de altura. O brasileiro Cauê Mota, que mora na cidade, explica que a maior preocupação são as enchentes. O problema não é o furacão em si, são as enchentes, o surge, que eles falam aqui, que alaga tudo e leva carro, destrói casa e tudo. As maiores tragédias não são nem no vento. O vento, as pessoas ficam dentro de casa, aqui é tudo bem preparado. O problema é o aftermath, né? O depois. De volta aqui ao Brasil, o CPI das pirâmides financeiras deve pedir a condução coercitiva dos sócios da 123 Milhas. Ontem, os irmãos Ramiro e Augusto Madureira faltaram de novo, pela segunda vez, à sessão da comissão. Detalhes chegando agora com a Luciana Viana, que está com a gente ao vivo. Fala, Lu, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Exatamente isso, né? Os dois poderão ser obrigados a comparecer à CPI. A gente lembra que com prejuízo superior a 1 bilhão e 600 milhões de reais, a 123 Milhas apresenta à Justiça Mineira um plano de recuperação fiscal. E, ao mesmo tempo, o Ministério Público pede o bloqueio de mais de 20 milhões de reais da empresa, né? Isso na tentativa aí de ressarcir futuramente os clientes que foram afetados. Clientes afetados que compraram, né, passagens com embarques previstos entre setembro e dezembro. E esses embarques, essas passagens suspensas pela empresa de turismo. Agora, o que isso significa, viu, Sheila e ouvintes? Na prática, segundo o advogado especialista em direito do consumidor da OAB Minas, o Rômulo Brasil, esse pedido aí feito, né, pela empresa dá mais tempo para ela tentar pagar gradativamente os débitos com aval, né, do Poder Judiciário e ainda se manter no mercado. Vamos ouvir o advogado. De acordo com as condições que a empresa julga conseguir cumprir. Então, ela pode, por exemplo, propor parcelamento do débito. Ela pode, por exemplo, propor o pagamento do valor devido, deduzido 20%, deduzido 30%. Pois é, a Justiça Mineira ela tem recebido em média 6 processos por hora, tá? Desde o dia 18 de agosto. Em todo o Brasil, são quase 2 processos por minuto. Clientes terão que esperar caso a Justiça então aceite esse pedido de recuperação, né, judicial. Com isso, os processos podem ser suspensos por até 180 dias. Um dos clientes que entraram com pedido na Justiça é o analista de negócios, o Arthur Mundim. Nós conversamos com ele. Ele teve as passagens compradas para Nova York canceladas e poucos dias antes da viagem. Eu tô para perder mais ou menos R$4.000 com a perda da passagem que eu tinha acordado com 123 Milhas e eu tendo que comprar agora uma passagem de ida e uma passagem de volta com uma semana de antecedência aí da viagem, né? Bom, em nota, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, né, e também do Turismo, afirma que precisa esperar uma resposta sobre o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas para então definir as possíveis sanções contra a empresa. Mais um capítulo. Volto aí com vocês. Agora, haverá mais consequências além da condução coercitiva desses dois irmãos? Porque as pessoas... Vem cá.
você faltar numa CPI não é como você vazar um pedágio que rende multa e ponto na carteira. A convocação para CPI é uma coisa muito séria. Ah, não vieram. Ah, então marca outra. Ah, não vieram de novo. Ah, então condução coercitiva. Mas além disso, nenhuma consequência para essas não aparições, Luciana? Olha, por enquanto não há apuração sobre essa questão, mas a comissão, a partir do momento que ela determina, né, a presença coercitiva, ou seja, a presença obrigatória, aí sim ela pode entrar com um pedido mais pesado, digamos assim, junto à própria justiça, né, Megali? Porque a gente está falando aí de milhões de prejuízos, de milhares de clientes prejudicados, a gente está falando até mesmo de um crime, enfim. É isso. Agora, o que é impressionante, acabei de entrar no site, né, da 123 Milhas, ele está funcionando como se nada estivesse acontecendo. É mesmo? Oferecendo ali as passagens, os descontos, se valendo de prêmios que eles já ganharam. Tem milhas sobre voos com até 50% de desconto, ofertas, enfim, como funciona. O site está funcionando normalmente, ou seja, eles seguem vendendo. Porque você tem a possibilidade de continuar comprando aqui no site. Não tem nada interrompido. O site está como se nada estivesse acontecendo. É um perigo, porque quem não tiver ligado no noticiário e vai seguir arriscando, vai se dar mal. Sabe que ontem eu estava assistindo na Band à noite, aqui tem um programa novo que chama Melhor da Noite, né? O que aliás estreou semana passada. Estreou, de dia 21. Aí eu estava assistindo ontem e o programa levou um especialista em direito do consumidor. É claro que a gente já trouxe, né, outros especialistas também. Ele foi ao vivo ao programa, Alexandre Berti Pinto, e estava dizendo que é o seguinte, quando uma empresa entra em recuperação, basicamente é um comunicado para os consumidores de que ferrou, que a empresa não tem dinheiro. Você pode entrar na justiça, você pode entrar em tribunal de pequenas causas, você pode fazer ação coletiva, pode tentar de tudo e é recomendado que se faça isso mesmo, mas é difícil que a empresa tenha grana para pagar todo mundo. Então, neste momento, a orientação que esse advogado especialista em direito do consumidor e também integrante da Comissão de Direito Eletrônico de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, a orientação dele é tentar reduzir os danos, tentar reduzir os prejuízos para essas pessoas, para esses clientes. Por exemplo, negociar com o hotel. A pessoa que fechou o hotel, porque assim, 123 milhas é a passagem, né? Você tem hotel, você tem ali o seu deslocamento nessa viagem, você tem passeio marcado, ingresso e tudo mais. Então, é tentar reduzir pelo menos esses danos, esses prejuízos. Porque a causa perdida por perdida já meio que é dado isso, né? Quando a empresa entra em recuperação judicial, é assim... Vamos ver se algum dia é possível que isso seja coberto de alguma forma. Mas... Agora, a Juliana, nossa ouvinte, acabou de escrever para cá, falando sobre a 123 Milhas, não são só passagens, e é verdade. Lá você tem a possibilidade de comprar os pacotes, somente hotéis, passeios de ônibus, enfim, tem uma possibilidade grande aqui de compras. E ela diz, tive a minha reserva em hotel cancelada, ou seja, não são só passagens. E ela acrescenta, eu tive o aviso do hotel, não da 123 Milhas. Não. Quer dizer, nem a 123 Milhas se deu o trabalho de avisar. Ela soube pelo hotel. É mais um fator aqui de prejuízos, não só para quem comprou passagens aéreas, mas para quem também adquiriu hospedagens por meio da 123 Milhas. Valeu, Lu. Obrigada, Lu. Beijo. Obrigada, pessoal. Bom dia. Abramark, a Academia Brasileira de Marketing, elege João Carlos Saad como novo acadêmico. Presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação desde outubro de 1999, João Carlos Saad se junta a outros 46 acadêmicos, um seleto grupo de referências do mercado, de empresários, de profissionais que, pelas iniciativas, ações e manifestações, vêm contribuindo para a disseminação e institucionalização no Brasil de um marketing de qualidade. Administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, membro do Conselho da Escola Superior de Propaganda e Marketing, membro do Conselho de Administração do Hospital do Coração, fundador da Associação Brasileira de Radiodifusores, João Carlos Saad liderou importantes feitos aqui no Grupo Bandeirantes, com a expansão da maior rede de rádios do Brasil e lançamento de várias emissoras e outras empresas do grupo. Desde o início da gestão, também vem celebrando parcerias com grandes plataformas globais, como o The New York Times, a NHK, Inex, TV BRICS e a Aliança Informativa Latino-Americana.
Vamos falar de futebol, gente? Vamos falar de futebol. Olha, pra você que tá acordando agora, o Deportivo Pereira venceu o Palmeiras por 6-0 ontem. Já imaginou? Virada. Em pleno Allianz, lotado. Em pleno Allianz Parque, lotado com 2 a menos. Esse foi meu sonho, tá? Uhum. Mas aí eu acordei e lembrei que o Palmeiras, na verdade, tinha empatado por 0-0 com o Deportivo Pereira. O jogo, né? Todo mundo ali olhando pro relógio, né? Uhum. Esperando o tempo passar. Isso. E avançou a semifinal da Libertadores, vai pegar agora. Aí ficou emocionante, o Boca Juniors, que ontem venceu o Racing nos pênaltis. Pela Sul-Americana, o Botafogo foi eliminado fora de casa pelo Defensa e Justiça, que agora espera o vencedor do jogo do São Paulo, que acontece hoje à noite. Enfim, tudo sobre o futebol com Yuri Queiroga. Boca Juniors e Palmeiras formarão uma das semifinais da Copa Libertadores da América, se reencontrando após 5 anos. O Verdão confirmou a vaga após um empate sem gols com o Deportivo Pereira, da Colômbia, assegurando uma vantagem construída no jogo de ida. Já os renenses, mais uma vez, precisaram da disputa de pênaltis para avançar, batendo o Racing após um empate por 0-0, placar que se repetiu no primeiro jogo. Hoje, às 9h30 da noite, Olímpia e Fluminense jogam em Assunção, no Paraguai, com vantagem tricolor que pode perder por 1 gol de diferença. A Band News FM vai transmitir a partida para os ouvintes do Rio de Janeiro, a partir das 9 da noite. Já pela Sul-Americana, o São Paulo pega a LDU no Morumbi, precisando da vitória, depois de perder por 2-1 no Equador, com transmissão da Band News FM na voz de Marcelo Luó para grande parte da rede, logo após o É da Coisa. No mesmo horário, o ouvinte de Fortaleza acompanha as emoções de Fortaleza e América Mineiro, com vantagem tricolor, que venceu por 3-1 em Belo Horizonte. Ontem, o Botafogo foi eliminado após perder por 2-1 para o Defensa e Justiça da Argentina. A CBF deve anunciar nos próximos dias quem vai substituir a sueca Pia Sundhage no comando da seleção feminina de futebol. Pois é, tchau pra ela. Fala aí, Gustavo Selema. A Confederação Brasileira de Futebol anuncia que Pia Sundhage não é mais treinadora da seleção brasileira feminina. O desligamento da técnica sueca foi confirmado nesta quarta-feira. Em comunicado, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, agradeceu o empenho e dedicação de Pia. De acordo com a entidade, uma nova comissão técnica deve ser anunciada nos próximos dias, já avisando o início do ciclo para os Jogos Olímpicos Paris 2024 e a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA. Pia Sundhage assumiu a seleção em julho de 2019. Ela deixa Canarinho com 62% de aproveitamento e o título da Copa América de 2022. Durante a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, a equipe acabou sendo eliminada na fase de grupos. Mais de 60% de aproveitamento não é, assim, para ir por água abaixo. Tudo que a Pia fez, né, gente? Então tá. Muito obrigada. A técnica da série. Valeu, Lucas Belotti. Bom, na masculina, mais uma baixa, hein? Para os jogos das eliminatórias para a Copa de 2026, quem vai contar pra gente é o Vinícius Calisto. O goleiro Lucas Perry do Botafogo é convocado pelo técnico Fernando Diniz para defender a seleção brasileira nos 2 primeiros jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. O anúncio foi feito pela CBF nesta quarta-feira, após a lesão do goleiro Bento do Atlético Paranaense ser confirmada pelo clube. Antes de Perry, Diniz precisou substituir o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid por Rafinha, do Barcelona, também por conta de lesão. O Brasil encara a Bolívia no dia 8 de setembro, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, e depois enfrenta o Peru no dia 12, em Lima. Rapidamente aqui, o Brasil ontem venceu a Costa do Marfim no basquete, avançou na Copa do Mundo, está entre os 16 melhores, continua sonhando, portanto, com uma vaga nos Jogos Olímpicos do ano que vem. O Brasil volta à quadra nessa sexta-feira, às 10h30, contra o Canadá, que é uma seleção muito forte. Na primeira fase foram 2 vitórias contra Irã e Costa do Marfim e uma derrota para a Espanha. O Brasil não podia perder ontem. Mesmo que não consiga a vaga olímpica via Copa do Mundo, a seleção ainda terá uma nova chance, graças à vitória de ontem, vai participar pelo menos do pré-olímpico mundial, em junho do ano que vem, em que 24 times vão disputar 4 vagas. Só o campeão de cada chave vai a Paris. E no vôlei? Vamos falar de vôlei? Vamos falar de vôlei rapidinho? Quer falar você? Não, vou falar você. Finalmente me deu oi. 7h44, é bem hora de brincar mesmo. Não, o tempo... O momento pede pressa. Seguinte, no vôlei o Brasil perdeu, foi uma derrota daquelas, fiquei triste, eu passei nervoso, fiquei com raiva, 3-0 a gente tomou da Argentina no vôlei masculino, perdemos, portanto, assim, foi uma derrota histórica, perdemos o Sul-Americano, o Brasil tinha uma hegemonia no Sul-Americano, no vôlei masculino, né, então derrota de 3-0, agora o Brasil tenta uma recuperação no pré-olímpico.
no próximo torneio no Rio de Janeiro para tentar a vaga olímpica para Paris 2024. Parciais de 25-19, 29-27, mas não se engane porque essa parcial aqui mostra uma situação diferente. O Brasil não ameaçou a Argentina e 25-22, derrota mais dolorida aí dos brasileiros para os vizinhos depois do revés naquela disputa do bronze em Tóquio 2020. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Conforto, economia e tecnologia. Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da Iveco. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Hamilton, bom dia. Como é que vai, Megali? Mas você não fala nada do futebol argentino? O negócio ontem pegou fogo lá, hein? Nossa, Boca Juniors e o glorioso Racing de Avellaneda. E eu explico isso na sequência, mas abraçando também, é claro, todo o nosso time aí. A Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra, enquanto que temos a Carla Bigato também, sempre competente. Bem, gente, ontem o Palmeiras, que está em grande fase, né? Faz tempo. Palmeiras empatou com o Deportivo Pereira, mas avançou à semifinal da Libertadores da América. Ontem, os dois grandes times tradicionais, né? O Boca Juniors enfrentando o Racing de Avellaneda. O jogo terminou 0-0 e a coisa foi para os pênaltis. O que perderam de pênalti. O Racing acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors, que um dia teve Maradona. E a festa do Gabigol, hein? A maior mala do futebol brasileiro. E o Neymar é a maior mala do futebol do mundo. Ninguém gosta dele, entendeu? E a festa do Gabigol teve veto a celulares e metade do time do Flamengo não foi. Então é isso. Foram rápidas pinceladas, o Milton, nesta quinta-feira. E a bola vai rolar, hein? Um grande abraço para vocês e até amanhã.